também acha que às vezes o seu filho, a sua filha chora por nada? Nossa, Olivia, ele não tá com motivo, faz uma birra, uma manha, um escândalo por uma coisinha pequenininha deste tamanho, fica chorando por nada. Você também já passou por esse sentimento, esse pensamento sobre os filhos? Eu tenho uma coisa para te dizer. Os filhos são pessoas. Pessoas com sentimentos desde a barriga. Desde a gestação, nascimento, mesmo recém-nascidos, com 1, 2, 3 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, eles são pessoas conscientes com sentimentos. Então, se eles são uma pessoa com sentimentos, assim como você, o que é que eles estão mostrando através do choro? Não existe o chorar por nada. Para aquela criança, aquela situação é difícil, né? Então ele vai manifestar da forma que ele e ela sabe, diante da idade que eles têm. Então, o que o bebezinho que chora por nada está mostrando? Se esse bebê não tem frio nem calor, fome, sede, não está com dor, o que é que ele está mostrando através desse choro? Ai, Olivia, deve ser cólica. Ah, o médico falou que é assim mesmo, que depois passa. Gente, olhe para este bebê que está pedindo socorro. O que ele está passando é difícil para ele. Ah, Olivia, mas o que? Se eu já fiz tudo para ele e nada o acalma. Ele está contando a história de vida do que ele viveu e que foi difícil. Como assim história de vida? A história desde a concepção, gestação, nascimento, pós-parto, principalmente, né? Em casos de recém-nascidos, ainda mais. A história de vida é o que aconteceu no início, né? Na origem de vida. E o que são experiências difíceis de início de vida? Uma gestação estressante, com muita pressão no trabalho, com brigas no relacionamento, com risco de saúde para a mãe ou para o bebê, né, o medo de perder. Tudo o que você viveu durante a gestação, para o bebê, ele tem um impacto muito maior. Eu preciso te contar isso, sendo bem honesta. Isso não sou eu que estou inventando, tá, gente? Eu estou falando tudo embasado cientificamente na psicologia pré e perinatal. Então, tudo o que foi vivido na gestação e no nascimento são considerados traumas pré-natais ou perinatais. E isso tem um grande impacto no bebezinho, desde recém-nascidos. E eles estão contando a história deles. Ah, por que esse bebê acorda chorando? Né? O sono é tão leve? Porque durante a gestação ele passou por experiências difíceis e isso deixou o sistema nervoso dele em alerta para poder sobreviver. Então tem uma mamãe dentro do meu programa Curando o Sono que depois ela me deu um depoimento falando que lá no programa ela conseguiu sentir na pele como foi para o filho quando ele nasceu através de um parto cesariana, que ele estava dormindo tranquilamente, se preparando para nascer, ainda não estava na hora dele e de repente ele foi removido, né? A força da onde ele estava se sentindo seguro e aquilo foi um grande susto para ele. Tá, Olivia, mas como que a mãe acessou isso? Porque dentro do programa tem um exercício onde a mãe vai sentir na pele qual é a dificuldade que ele enfrenta durante o sono, qual foi a experiência original que está provocando esses despertares noturnos. E quando a gente se conecta com o bebê num nível muito profundo, isso é facilmente possível quando você tem a técnica adequada, você consegue entender finalmente por que os filhos estão dessa forma e você entende a mensagem que está por trás disso. Memórias intrauterinas de nascimento estão dentro, né, das nossas células, na memória inconsciente, e isso é facilmente acessável. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas agora que você chegou nesse vídeo, você pode perceber que tudo o que você é, o que você sente, a forma como você se comporta, o que acontece na sua vida, né, com frequência, tem a ver com a história de gestação. E aí, eu tô te falando isso porque os bebês e crianças, mesmo crianças maiores, não vão fazer uma birra, um escândalo ou entrar em crises de choro por nada. É porque essas memórias comandam a nossa vida inteira. Se nada for feito, a nossa vida vai ser uma repetição do que vivemos na gestação e no nascimento. Tá? De forma inconsciente, estamos reproduzindo isso a todo momento. E quando você consegue perceber e entender que seu filho chora porque existe uma experiência que precisa ser elaborada, cuidada dentro dele, o seu olhar vai mudar. Se você passa por uma situação difícil, por exemplo, um luto, perdeu alguém muito próximo, como você vai ficar nas semanas seguintes? Você provavelmente vai ficar com aquele pensamento na sua mente o tempo todo. Você vai chorar do nada por nada. E as pessoas que não estão vivendo isso não vão entender, vai falar, nossa, ela ainda tá mal. E aí, quais são, né, as indicações para um adulto que passou por uma situação traumática? É por acaso tomar um banho relaxante, fazer uma boa refeição e aí você vai melhorar?
Não, muito provavelmente, né, uma pessoa sensata vai indicar que você busque um apoio emocional, uma terapia, para você lidar e elaborar esses sentimentos, para que isso se acalme dentro de você e você consiga superar essa dificuldade. Isso é o que nós indicaríamos para um adulto. E por que não fazemos isso com um bebezinho? Porque eles também estão mostrando aquilo que na mente deles é muito difícil, né, que foi vivido, ninguém deu apoio emocional, ninguém o ajudou a elaborar para que ele conseguisse superar essa dificuldade e ele continua vivendo isso dia a dia, seja na dificuldade em dormir, seja nos comportamentos que estão desequilibrados. E eu sei que você se sente perdida, impotente, não sabe mais o que fazer e acaba perdendo a paciência, porque você ouve falar muitas coisas, né, populares como, ah, vai passar, ah, é só uma fase, ah, é o salto de desenvolvimento, e o tempo passa literalmente, mas o comportamento continua. Isso mostra, é um sinal de que aquilo é algo que continua difícil dentro dos filhos, porque eles são pessoas. Então, busque ajuda para os seus filhos. Não fique só achando que vai passar. Não vai passar. Mesmo que o comportamento mude, ele só vai se deslocar para um outro sintoma que pode se transformar num sintoma físico, em uma doença. Então, olhe para as mensagens que seus filhos estão passando. Busque ajuda através de terapias holísticas, integrativas, que tratam a parte emocional e mental desde bebezinhos, em crianças também. Essas terapias são super benéficas para eles. E hoje em dia existem várias terapias holísticas acessíveis, então busque saber mais sobre isso. Dentro dos meus programas, eu conduzo cada mamãe a entender as mensagens através do histórico de gestação e nascimento, e a partir disso ter um outro olhar totalmente diferente para os seus filhos, compreendendo quem eles são, por que eles são assim e como ajudá-los verdadeiramente. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, me mande uma mensagem no inbox, no direct, que eu vou te retornar com a melhor forma de atendimento para o caso de vocês, ok? Gratidão e nos vemos na próxima.